Bom, eu vou falar um pouco sobre líquidos e sólidos e também vou fazer uma comparação entre os dois. E assim a gente vai abordar também as forças intermoleculares, porque tem uma importância muito grande na existência da fase líquida e da fase sólida. Basicamente, se não existissem as forças intermoleculares, só ia existir o estado gasoso da matéria. Então, graças às forças intermoleculares, existem outras fases, outros estados físicos da matéria. E, assim, no geral, as moléculas, elas se atraem e também se repelem. Não falando numa questão, assim, de ligação química, porque forças intermoleculares são diferentes, né, de ligações químicas. Forças intermoleculares, como eu falei, elas são uma atração das moléculas sem ligação. Então, é isso basicamente o que eu queria abordar no começo. Agora vamos começar falando sobre sólidos. Bom, os sólidos, eles têm a menor energia dos estados físicos, eles são os que têm a menor energia. Os constituintes, eles estão muito agregados por causa disso. Eles não apresentam muito movimento, sabe? Eles não estão se movimentando. Como se o estado gasoso tivesse as partículas assim e os sólidos assim. Estão bem juntinhas mesmo. Por isso, elas possuem volume e formato definido. Justamente pelos constituintes não estarem se movimentando o tempo todo, elas acabam tendo um formato definido e volume também. Então, tem isso. E os sólidos, eles também se dividem entre sólidos amorfos e sólidos cristalinos. Sólidos amorfos, eles não possuem um formato definido, sabe? Eles não têm um formato regular, digamos assim. Enquanto os cristalinos, em toda a sua molécula, eles têm uma constituição completamente regular. E por isso a gente vai falar mais sobre os sólidos cristalinos do que os amorfos, porque os amorfos, eles têm características muito distintas justamente por causa dessa composição irregular deles. Não a composição, mas assim, o formato das moléculas e como elas estão distribuídas é mais irregular, e a dos cristalinos é bem regular. E por isso, os cristalinos, eles têm um arranjo repetitivo, né, por eles serem regulares, e possuem, assim, um retículo cristalino, e também tem a chamada célula unitária, que é a menor unidade estrutural dos sólidos cristalinos. É como se eu pegasse todo o sólido e reduzisse ele a uma única coisa, mas aquilo contém toda a informação do cristal, porque ele vai apresentar aquela composição em todo o sólido. Ela vai ser regular em todo o sólido. Então,
essa célula unitária, ela apresenta toda a informação do sólido, volume, densidade. E os sólidos cristalinos, eles também se dividem em mais 4 tipos de sólidos. Tem os sólidos moleculares, que são conjuntos de moléculas. Tem os sólidos reticulares, que são formados por átomos ligados a seus vizinhos por covalência. Tem os sólidos metálicos, que são formados por ligações metálicas. E tem os sólidos iônicos, que são formados por íons. Então, tem esses 4 tipos de sólidos. E com tudo isso que a gente falou, a gente também conclui que a força de coesão está predominante nos sólidos. Eles não têm uma repulsão muito grande, eles estão mais coesos, eles têm a força de coesão realmente predominante, eles quase não têm repulsão. E por eles estarem bem agregados, eles possuem alto valor do ponto de ebulição. Eles normalmente possuem um ponto de ebulição bem alto. E agora a gente vai passar para os líquidos. Diferentemente dos sólidos, os líquidos eles se encontram mais desorganizados que os sólidos. Eles meio que assim, eles estão organizados de uma forma desorganizada, sabe? Porque eles têm um equilíbrio entre as forças de repulsão e de coesão. É como se eles quisessem se separar, mas se juntassem ao mesmo tempo. Então, eles ficam, enquanto os sólidos, os constituintes estão assim. Os líquidos, os constituintes estão assim e se movimentam já um pouco. Então, eles têm um pouco mais de energia que os sólidos. E, por isso, por ter as forças de coesão e repulsão equilibradas, eles se encontram um pouco mais desorganizados que os sólidos. E por isso eles possuem uma forma variável, eles não têm uma forma definida, abordando assim de uma forma macro, né? A nossa vista, eles não têm uma forma definida, ou seja, quando eu coloco um líquido em um recipiente, ele toma a forma do recipiente. Os sólidos não. Os sólidos, quando eu coloco eles em um recipiente, eles continuam na mesma forma que eles estavam antes. Então, os líquidos não têm forma definida, mas eles têm volume definido. E eles também têm uma propriedade que é a viscosidade, que a viscosidade é a indicação da intensidade das forças entre as moléculas. Ou seja, quanto mais forte as interações intermoleculares, maior a viscosidade que o líquido possui. E falando especificamente da água, não como líquido, mas como sólido e líquido, que a água é importante de falar em questão do seu volume e densidade, que eles apresentam uma diferença. A gente falou que o sólido ele normalmente apresenta maior densidade que o líquido. Então, mas na água isso é diferente.
Quando a água ela tá no intervalo de 0 graus a 4 graus, o volume da água diminui e a densidade aumenta. Então, nessa imagem aqui, a gente vê que quando a água ela tá congelada, ela tá em 0 grau, 0 graus Celsius, né? Ela fica lá em cima, o que é uma coisa assim incomum, né? Ela estando no estado sólido, o mais comum seria ela descer, tá lá embaixo, enquanto a água, ela no estado líquido, ela deveria estar lá em cima e não lá embaixo. Mas no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, isso acontece com a água. Então, a gente tem aqui... Essa imagem ela é bem autoexplicativa, né? Aqui mostra a parte vermelha. Mostra que quanto maior a temperatura, mais em cima ela tá, enquanto nesse intervalo que a gente falou, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, acontece o inverso. Então, é algo bem... É um comportamento anômalo da água. Aqui a gente tem gráficos que representam isso. A densidade aqui de 0 a 4 graus, ela aumenta e depois ela cai. Quando começa 5 graus, ela começa a cair e acontece o inverso com o volume. Ela vai caindo, o volume vai caindo de 0 a 4 graus e quando começa 5 graus, ela começa a subir. É bem interessante isso. Agora, falando sobre as forças intermoleculares, como a gente abordou lá no início, as forças intermoleculares elas explicam o estado sólido e o estado líquido. Quanto maior a força, maior o estado de agregação das partículas dos constituintes, né? E existem 4 tipos de forças intermoleculares, as mais famosas, as mais abordadas. E eu vou falar sobre cada uma delas em ordem de força. Ou seja, a primeira que eu falar vai ser a mais forte, a interação mais forte. E a última que eu falar vai ser a mais fraquinha, certo? Antes de eu começar a falar, é importante a gente deixar bem definido aqui que forças intermoleculares são diferentes de ligações. Forças intermoleculares não são ligações, certo? Elas são diferentes, elas são apenas interações, elas são apenas atrações entre partículas. E ligações são realmente o compartilhamento de elétrons. Forças intermoleculares são atrações, certo? Então tá. Falando aqui sobre forças íon dipolo, é a interação entre o íon e as cargas parciais de uma molécula polar. As interações de polo-dipolo são interações de duas moléculas polares e nas interações de polo-dipolo temos como exemplo a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é uma interação de polo-dipolo.
As forças de polo induzido, é quando uma molécula polar interage com a molécula polar. Essa molécula polar, ela acaba criando um dipolo induzido na molécula polar, certo? E as forças de dispersão de London são as últimas, são conhecidas também como forças de polo induzido, que são interações entre duas moléculas apolares, que quando elas interagem, elas acabam formando um dipolo induzido nas duas moléculas. E basicamente é isso que eu queria falar nessa aula.